a mesma pessoa, dizendo: olha, eu tive um sonho, Deus falou comigo assim, 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 para você tirar fulano da tesouraria. É o terceiro sonho. Eu pensei, né? Caramba, mas eu vou ter que tirar. Aí tirei. Depois que eu tirei essa pessoa da tesouraria, a minha vida virou um inferno. Porque aí a pessoa veio até mim e disse: pastor, o senhor me tirou da tesouraria? Eu roubei o senhor em quê? Eu digo: em nada. O senhor me tem como ladrão? Eu digo: não. Por que o senhor me tirou? Eu defraudei, eu roubei, eu fiz alguma coisa errada? Eu digo: irmão, eu tirei porque chegou o tempo de você sair da tesouraria. O cargo é da igreja, não é seu. A tesouraria, ela é da igreja. Entra gente, sai gente. Entra e sai. É muito comum você sair de um cargo. Mas a mente da pessoa não conhece Bíblia, não tem maturidade, né? A intenção dela é sair da igreja, ir embora da igreja, porque se saiu do cargo, eu não entendo isso. Eu tenho isso como meninice, falta de maturidade, falta de conhecimento bíblico, falta de humildade, falta de obediência, falta de submissão. Isso é meninice. Se você sai de um cargo, irmão, na igreja, alguém, pastor, tirou você do cargo, permaneça lá. A qualquer momento, você vai assumir outra coisa, você vai futuramente voltar para aquele mesmo cargo. Igreja é assim. Você entra, você sai, você entra, você sai. Hoje você está dirigindo, amanhã não está dirigindo mais, né? Tem que ter essa maturidade. Mas aí o irmão ficou ali, insatisfeito, 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 insatisfeito. Não aceitou aquela decisão do pastor. Aqui ali falava, aqui ali perguntava, aqui ali indagava, aqui ali falava uma coisa, aqui ali falava outra. O tempo foi passando, não engoliu, não aceitou, não sei o porquê, não sei para quê. E eu calado, sem dar resposta nenhuma, né? Deixei, tá tirado e pronto. Melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Não é possível que três pessoas diferentes tem os três têm o mesmo sonho, sem saber de nada, e eu ainda passei uns 3 anos orando e jejuando para tirar aquela pessoa. Mas mesmo assim, aquela pessoa ficou insatisfeita, satisfeita, até que foi embora da igreja. Porque ele achava que ele era o dono da tesouraria. A tesouraria, ele era o dono. Ele mandava. Era dele. Ele não aceitava sair de lá. Então eu vejo isso, sabe, em algumas pessoas. E isso é um negócio que me faz, por conta disso, eu tenho muita dificuldade de colocar alguém para cuidar da obra em determinado departamento. Tenho muita dificuldade. Porque a gente coloca a pessoa. Depois que vai tirar, a pessoa fica com tanta raiva, com tanto ódio, que vai embora. E ainda sai fazendo campanha do bota fora. Não aceita. Então, por conta disso e outras coisas, que eu tenho muita dificuldade de colocar fulano, beltrano, ciclano, para cuidar da obra de Deus, porque são pessoas que hoje está bem, amanhã não está mais, hoje é amigo, amanhã vira inimigo, e isso causa um desgaste muito grande. Por isso que para que eu possa colocar alguém para fazer a obra na igreja, eu oro muito, viu? Oro muito. E só coloco mesmo se Deus tocar
tocar no meu coração, mas tocar com muita profundidade. Não é qualquer toque, não. Porque eu já sofri muito, já passei por caminhos difíceis por conta disso. E aí, fica aí, né, o sofrimento. O sofrimento, irmão, que um pastor passa, vai deixando ele cada dia mais desconfiado, cauteloso, cuidadoso para fazer as coisas. Fica com medo, fica ressabiado, como dizia minha mãe, né? Assustado, assombrado. Vou colocar fulano ali, não sei se coloco, se não coloco. Aí um dia que precisar tirar, não vai aceitar, vai criar o maior problema. Aí é melhor não colocar. Aí fica sem. São isso aí que me deixa... né? Eu quero aqui dar bem-vindo ao nosso querido e amado irmão Milton Vilela. Paz do Senhor, boa noite, saúde para o Senhor e toda a sua família. Quero dar bem-vindo ao meu amigão do meu coração, Vitor Galeno. Paz do Senhor, Vitor, boa noite. Saúde, Vitor, para você e toda a sua família, meu amado. Então, é isso, essas coisas, né? Às vezes a pessoa fala, o pastor Jamaci, ele precisa tanto de gente para ajudar. Preciso mesmo, porque coisa difícil é você encontrar um obreiro, uma obreira já preparado, disponível para fazer a obra, né? Mas não é só essa disponibilidade que a gente tem que observar. Você tem que observar se o obreiro verdadeiramente obedece, se o obreiro é submisso, se o obreiro é pontual, quando se horário, né? Pontualidade no horário é tudo para um obreiro, né? Muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Quer ver uma coisa? Um dia eu coloquei um irmão para tomar conta da porta numa igreja que eu pastoreei aqui em Brasília, na cidade de Samambaia. Lá na Samambaia eu pastoreei uns 5 anos, construímos uma igreja, uma benção, Samambaia. E ali eu coloquei um porteiro, né? Comecei a observar. E eu digo, eu vou colocar esse irmão. Ele era um irmão solteiro, disponível demais, porque ele chegava na igreja, era o primeiro a chegar e o último a sair. A pessoa que cuida da porta, ela tem que ter essa disponibilidade, né? É o primeiro que chega, tem que ter pontualidade. É o primeiro que chega e o último que sai, né? Você não pode dar a chave para a chave da igreja na mão de pessoas que chegam atrasadas, porque isso prejudica o culto, né? E a pessoa que tem a chave da igreja, ela tem que ser aquela pessoa tranquila, disponível, calma, né? Quando termina o culto, tem que ficar ali naquela calma, naquela tranquilidade, para não estar tratando ninguém mal, né? Não estar ali, entendeu? Aquelas coisas todas. Aí um dia sabe como é vida de pastor, né? Eu me preparo cedo para ir à igreja. Eu sempre me preparo cedo. Se o culto começa de 8, eu estou lá de 7. Se o culto começa de 6, eu estou de 5. Essa escola dominical começa de 9h30, eu estou lá de 8h30, 8h45, eu já estou na igreja. Teve um dia que eu atrasei, nessa época eu morava em Taguatinga, o culto ia começar lá à noite,
E eu atrasei, não sei porquê. E aí os irmãos me ligaram: pastor, vai ter culto hoje? Eu digo: não, vai ter culto sim, eu estou aqui, estou saindo de casa. Pois é, pastor, nós estamos aqui na frente da igreja, a igreja está fechada, não tem ninguém, eu estou aqui na frente da igreja, e está cheio de gente aqui, e a gente não sabia se ia ter culto, se não vai, né? Digo: não, vai ter culto sim, fica aí, aguarda aí que eu estou chegando. Aí eu apressei. Você sabe como é ruim a gente ir para a igreja, né? Passando em sinal, agoniado, nervoso, porque o porteiro não estava lá com a chave para abrir. Não me avisou. Qual era o dele, né? Ter me avisado: pastor, eu estou com um problema, não vou chegar na igreja cedo, o senhor tem como abrir lá? Eu abria tranquilo, não tem problema nenhum. As coisas, eu gosto das coisas avisadas. Comunique. Se você não vai, comunique. Se você vai faltar, entre em contato, avise. Porque mano, nada combinado, tudo que é combinado é uma benção, né? Tudo que é combinado é uma benção. É uma benção quando a gente combina, quando a gente liga para a pessoa, liga para o pastor, avisa que não vai, que não está, entendeu? Que vai chegar atrasado, avisa, em nome de Jesus, avisa. E aí o pastor já toma providência, já toma outras providências. Aí eu cheguei no culto, estava cheio de irmãos na porta da igreja. Eu abri a igreja, né? E comecei o culto e tal. Aí chegou o porteiro. Chegou com aquela cara amarrada, aquela cara de marrento, meio nervoso. Gente nervoso não é bom colocar na obra de Deus, gente nervoso, porque a pessoa que é nervosa, é bom você não colocar na obra de Deus, porque é uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio e pode causar muito problema. Aí eu peguei e dirigi o culto. Quando terminou o culto, eu fui conversar com ele. Eu digo: meu irmão, por que você não ligou para mim, não avisou? Ah, porque eu chego a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu chego. Brabo. Aí eu falei para ele: ó, tá bom, mas não tem problema nenhum, né? A obra de Deus é feita por amor. Você me dá a chave da igreja, que aí eu passo para outra pessoa, tá bom? Ah, a chave da igreja não vou dar para o senhor não. A chave da igreja eu tomei posse da mão de Jesus. Quem tinha entregue para ele era eu. Mas aí ele botou Jesus no meio e eu fiquei só olhando para ele. A chave da igreja, quem me deu foi o Senhor Jesus. Eu peguei das mãos de Jesus. Então a chave da igreja eu não vou entregar para o senhor não. Meu irmão, você não quer chegar cedo. Não quer abrir a casa de Deus. E não quer entregar a chave da igreja. Aí fica difícil da gente trabalhar, né? Mas a chave da igreja eu peguei das mãos de Jesus, não foi do Senhor. E era eu que tinha passado para ele a responsabilidade de abrir a igreja. Eu digo: tá bom, tá certo. Mas abra a igreja cedo. Quando você não abrir a igreja cedo, avisa para mim, eu venho e abro, tá bom? Ficou por ali, meio amuado. Aí, na outra semana, tinha culto, tinha acontecido esse problema. Aí, na outra semana, o próximo culto, eu já fiquei com a orelha atrás da pulga. Digo: vai que aquele irmão não vai. Aí fui mais cedo para a igreja, para fazer um serviço que tinha lá, e lá mesmo eu ia ficar para o culto à noite. E eu cheguei lá, era 3 horas da tarde, umas 3 horas, 4 horas, a igreja estava aberta. E aquilo ali eu estranhei, o culto começa de 7.
Igreja aberta. E ele lá, todo arrumado. 4 horas da tarde, a igreja aberta. Cheguei lá, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu digo, você já está arrumado? É, eu estou arrumado para o culto à noite. Eu digo, abriu a igreja que hora? 4 horas, tá vendo não? Eu digo, eu estou vendo. Não precisa abrir cedo assim? Eu não entendo o senhor, pastor. O senhor reclamou porque eu abri tarde, os irmãos ficou tudo do lado de fora. Sim, mas era... O culto começa de 7, eram umas 7h30. O povo estava tudo do lado de fora. Pois é, agora eu vou começar a abrir de 3 horas da tarde, só assim eu não atraso. Viu como é crente? Falei, não, irmão, não fica assim não. Você está nervoso, está agoniado do juízo. Para não ficar assim, nervosismo, essa agonia no juízo, esse mal-estar. Me devolve a chave da igreja, irmão, que eu dou para outra pessoa, a pessoa vai abrir no horário certinho. Eu falei para ele o seguinte, se o culto começa de 7, você abre de 6h30, meia hora antes, tá bom? E assim que o culto terminar, você fica esperando até o último irmão ir embora e você fecha a igreja. Esse era o combinado. Aí eu peguei a chave da mão dele e passei para outra pessoa. Muito nervoso, cheio de razão, e achando que é o dono da igreja, é o São Pedro, que cuida das chaves, como diz a igreja católica lá, né? Então, olha, colocar alguém para cuidar da obra, trabalhar na obra, é muito complicado. Você tem que ter muita calma, orar muito, jejuar muito, ter calma, porque a pessoa ela pega a responsabilidade hoje na igreja para cuidar dela, é uma alegria, uma felicidade, o tempo vai passando, os problemas vão surgindo, daqui a pouco é tanta coisa que acontece, que aparece, e aquela pessoa ela muda seus comportamentos, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, aquela obediência que apresentava vai embora, aquela submissão desaparece, e aí, meu irmão, a bomba sobra para o pastor resolver. Então, é por isso e por outras coisas que eu tenho muito cuidado. Eu tenho muito receio, eu tenho muito cuidado, eu tenho muita cautela em colocar alguém para cuidar das coisas de Deus. Tem que ser pessoas maravilhosas, pessoas doces, pessoas tranquilas, pessoas que não têm mudança de comportamento, né, nem mudança de... Tem gente que hoje está bem, amanhã não está. Hoje você dá a paz do Senhor, ele responde. Está sorrindo, alegre, feliz. Amanhã ele não responde a paz do Senhor, não te cumprimenta, e a cara fechada parece que quer te engolir, com raiva de alguma coisa. Esse tipo de pessoa eu evito, porque eu sei que hoje está bem, amanhã não está, hoje é crente, amanhã não é, hoje está falando língua, amanhã está chamando nome, palavrão. Então, esse tipo de gente a gente tem que evitar, colocar responsabilidade na mão dessas pessoas, porque falta muita maturidade, falta verdadeiramente se converter, não se arrependeu de tudo ainda não crucificou o velho homem na cruz do Calvário, ainda não abandonou as práticas mundanas, ainda não deixou de servir em alguns detalhes ao inimigo de nossas almas. Então tem que ter muito cuidado quando colocar alguém para cuidar da obra. Eu sei que por mais que vigie, por mais que tenha cuidado, por mais que ore, que jejue, aqui e ali o pastor está
quebrando a cara, sendo decepcionado por A, por B ou por C. Eu sei disso. Mas se a gente for olhar para isso, a gente não coloca ninguém para trabalhar na obra. Tem que ter muita calma. E tem que colocar. Você não vai morrer só. Você precisa de pessoas para te ajudar. Mas é bom orar e vigiar muito antes de tomar qualquer decisão. Meu irmão, tem coisa na vida que você faz e depois se arrepende muito. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, o que nós temos que entender é que quando Elias estava preparando Eliseu como seu sucessor, Elias, ele provou Eliseu em tudo que você pensar e imaginar. Você não vai entregar, irmão, a obra de Deus, o microfone, o púlpito, o altar, uma responsabilidade na mão de uma pessoa que verdadeiramente, a qualquer momento, ela vai estragar tudo. Não, você tem que ter a certeza que aquela pessoa é equilibrada. Seja na tempestade, seja no deserto, seja no vale, seja com problema dentro de casa, na família, aquela pessoa continua equilibrada. Aí você olha para o comportamento daquela pessoa e vê que verdadeiramente ela tem equilíbrio. Aí você entrega a tarefa da obra de Deus. Mas se a pessoa não tem esse equilíbrio, você vai entregar para quê, meu irmão? Você vai acabar com a obra de Deus, vai prejudicar. Cuidado, um abismo chama outro abismo. Eu quero dar bem-vindo aqui a Vanilde, minha querida e minha amada Vanilde. O Senhor te abençoe, te guarde e te prospere em o nome de Jesus. Um abraço aí no nosso querido e amado irmão Kleber. Deus abençoe. Então, eu estou explicando isso, né? Porque às vezes os irmãos, né? O pastor necessita de tanta mão de obra, pastor. Porque o Senhor, né? Não, a pessoa, como diz o irmão Milton aí, ó, constante e sempre abundante. Tem que ter constância, irmão. Você não pode oscilar, não. Colocar gente que oscila muito na obra de Deus é um perigo. E eu sofri muito, irmão. Eu já coloquei dirigente de congregação, já dei posse a dirigente de congregação, de dar posse hoje. 6 meses tirar. 6 meses, se precisar tirar. Agora veja o constrangimento, o sofrimento. Constrangimento que é para o rapaz que está saindo, sendo substituído, retirado, a igreja, os membros. Você tem que reunir a igreja, dar explicações, retirar o camarada. Ele não vai sair satisfeito, vai sair com raiva, chateado. Entendeu? Uma vez eu tenho muita história para contar. Eu fui uma vez na cidade da Bahia, em Catu, Bahia. Nós tínhamos eu era primeiro vice-presidente de um campo e o presidente estava ocupado com algumas tarefas e me enviou para a Bahia para substituir ali, fazer a substituição de um dirigente que tinha caído em adultério. Pensa num negócio constrangedor. E esse dirigente sabia que eu ia fazer um culto de posse, substituí-lo.
Pelo um pecado que alguém falava que ele tinha pecado, mas que ele não tinha confessado. Então o negócio era assim meio tenebroso. E aí eu cheguei lá na cidade, na Bahia, Salvador, e fui ali, entrei em reuniões e reuniões e reuniões, chegamos a uma conclusão com a diretoria da igreja que o irmão, o dirigente, tinha adulterado. E aí o dirigente, brabo, nervoso, com revólver na cintura, dizendo aqui, se o senhor veio me substituir, vai morrer. E aí eu coloquei a igreja em oração, em jejum, passei lá uma semana com a igreja jejuando e orando, e pedindo a Deus que aquele homem, né, aquele homem confessasse esse adultério, acabasse com isso. E aí, graças a Deus, com certeza, através do jejum e da oração, ele pegou o revólver, botou em cima da mesa e confessou o adultério, e aí fizemos a substituição. É uma história muito longa, cheia de detalhes, complexa, séria, pesada. Eu não quero aqui entrar em detalhes, mas aí, entendeu? Eu só estou dizendo isso porque às vezes os irmãos pensam, né? Ah, o pastor... Eu já peguei muita coisa pesada, irmão, muita coisa séria, sei o que estou falando, já passei por caminhos que não desejo passar mais. A minha mãe dizia, quando a gente apanha num beco, é bom a gente fazer de tudo para não apanhar de novo. Então, eu fico muito receoso quando eu entrego o altar na mão de pessoas que não estão preparados ainda para o altar. O altar, irmão, o púlpito, a igreja, um cargo eclesiástico, um cargo na casa de Deus, você tem que entregar na mão de quem verdadeiramente está convertido, de quem verdadeiramente está preparado. Você não brinca, não. Dependendo, se você não orar, não vigiar, você vai entregar na mão de alguém, daqui a pouco o prejuízo é grande, irmão. Essa igreja lá na Bahia, ela era uma igreja grande, não era uma igreja pequena. Nós fizemos um levantamento lá, membro tinha 500. Não é uma igreja pequena. Visitante, com, né, simpatizantes, visitantes, que ia junto assim, era para mais de 700, 800 pessoas. Tinha festa lá que fazia com 1000 pessoas. Então não era uma igreja pequena. E por causa do adultério desse irmão, muita gente desviou, muita gente abandonou a fé, muita gente saiu fora. Então, uma situação ali muito constrangedora, muito tensa. Deus colocou a mão, Deus resolveu, fez o adúltero confessar, empossamos outro dirigente, a obra foi feita. Mas essas coisas, elas ficam marcadas. Então tem coisa que eu evito, viu? Elias deu a ele a liberdade de pedir qualquer coisa dele. Está falando de Eliseu. Ao que Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Segundo Reis 2:9. Eliseu poderia ter pedido qualquer outra coisa. Eliseu poderia ter pedido qualquer outra coisa. Mas veja que o homem, quando ele está comprometido com o reino de Deus, o que vem na cabeça dele
é só Deus. A prioridade de Eliseu era Deus. Então, o que Eliseu pede para o seu mestre, né? O seu Senhor? Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Olha que coisa linda. Eu quero ser mais crente que o Senhor. Eu quero orar mais. Eu quero ser mais usado e ousado. Eu quero ser um instrumento de Deus o dobro do que o Senhor foi, profeta Elias. Eu quero me encher de Deus o dobro do que o Senhor é cheio. Eu quero ser usado o dobro do que o Senhor foi usado nessa terra. Então, é uma prova cabal de que a mente, o coração de Eliseu priorizava Deus. Olhando para aquele pedido de Eliseu, Elias concluiu: está pronto para me substituir, está preparado. É o que todo pastor quer, concluir de um obreiro, de uma obreira, de um irmão, de uma irmã. O maior desejo do pastor não é complicar, é solucionar, é resolver. O problema é que as pessoas não querem mudar de vida, mas quer microfone, cargo, púlpito. E do jeito que está, carnal, cru, ainda com muitas esquisitice e meninice, não tem como passar responsabilidade tal para esse tipo de pessoa. Senão ela vai estragar o rebanho, estragar a obra de Deus. Tem que amadurecer mais, esperar mais, aprender mais. Ponto final. O Milton colocou aqui, segundo o Rei 2:9, sucedeu o quê? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito, sobre mim. Exatamente, irmão Milton. Pelo tipo de pedido, já se conhece a pessoa. Se fosse um carnal, tinha pedido o quê? Se fosse um mundano, tinha pedido o quê? Se fosse uma pessoa envolvida com as obras das trevas, tinha pedido o quê? A gente conhece pedido de crente. O crente, de verdade, a única coisa que interessa para ele é a obra de Deus e nada mais. Ele não está preocupado, irmão. Ele não está preocupado com coisas materiais, com objeto, com coisas, Ele não está preocupado com ouro, com prata, com joias preciosas. Ele não está preocupado se pega no microfone, se deixa de pegar, se alguém está vendo, se não está, se está filmando, se não está, se tem holofote, se não tem. Está preocupado com isso. Ele apenas quer fazer a obra. Ele não quer aparecer, ele não quer o nome dele, ele quer fazer a obra de uma maneira que o Senhor Jesus receba o seu sacrifício. Mas o crente, quando ele é carnal, você percebe os comportamentos, os pedidos que ele faz.
Você percebe. Então veja, foi um pedido difícil, pois como Elias poderia dar a Eliseu além do que ele mesmo tinha? Uma coisa que não dependia de Elias, dependia de Deus, né? Com a unção de Deus sobre ele, qualquer coisa seria possível. Elias ficou assim. Mas essa unção que eu tenho, Eliseu, foi Deus que me deu. E agora como é que eu vou derramar sobre você o dobro, rapaz? Mas aí os créditos que Elias tinha no céu eram créditos, muitos créditos. Com certeza ele pediu ao Todo-Poderoso essa porção derramada sobre a vida do Eliseu. E Eliseu teve sim a porção dobrada. Você observa que, matematicamente, o número de milagres de Elias e o número de milagres de Eliseu realizou o dobro de milagres de Elias, como se matematicamente é o dobro, é a porção dobrada, né? Mas também há um significado muito profundo acerca de porção dobrada, quando lemos a Bíblia, Velho Testamento, filho pródigo, também parábola do filho pródigo, Novo Testamento, nós encontramos que o primogênito, o herdeiro, ele recebia a porção dobrada. Então Eliseu chamava Elias de pai, né? A consideração era tão grande, o respeito era tão grande com o seu senhor, com o seu mestre, com o seu, né, professor, que era Elias. Era uma consideração tão forte, tão tremenda, que ele chamava de pai. E nesse chamado de pai, ele ficava no lugar de filho primogênito. Ele, em outras palavras, estava dizendo: meu pai, eu sou teu filho primogênito. E tu sabes que todo primogênito tem direito à porção dobrada. E era assim, na cultura judaica é assim. O primogênito, a porção dele é dobrada. E Eliseu recebeu porção dobrada. Isso é lindo, é maravilhoso, é glorioso, né? Porção dobrada. Como filho primogênito do profeta Elias, Eliseu recebeu porção dobrada. E recebeu mesmo. É fato, não é fake. Quero dar bem-vindo a Francine Azobo, Pai do Senhor, boa noite. Saúde para você, toda a sua família. Um abraço aí no Ivan, em o nome de Jesus. E nós vamos aqui caminhando, né? Um assunto puxa outro assunto. Atos dos Apóstolos, e ainda hoje está disponível a todo cristão sincero que quer fazer a obra de Deus sob o poder do Espírito Santo, que compensa as debilidades humanas. O poder do Espírito Santo compensa as debilidades humanas. Eu ficava, às vezes, eu nasci na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus é a minha casa que eu posso falar. Às vezes eu ficava pensando, por que aqui no velho e querido Pernambuco só se coloca dirigente para dirigir culto, para pegar em microfone, para realizar a obra assim, se é batizado no Espírito Santo? Por que só consagra se for batizado no Espírito Santo? Porque, irmão, colocar um crente carnudo para cuidar da obra, você está maluco? Você perdeu o juízo?
Você coloca um crente batizado no Espírito Santo para cuidar da obra. Quando você vai tirar ele do cargo, ou mudar de cargo, ou repreender ele, ou resolver qualquer coisa, ele só falta matar o pastor. Ele vira no demônio, rapaz. O homem perde o juízo, perde a cabeça. E um carnal, que não sabe nem o que é batismo no Espírito Santo, que não é batizado no Espírito Santo, que não recebeu o toque do Espírito Santo. Se você colocar um crente carnal, para cuidar da obra de Deus, você vai sofrer muito. Porque o crente carnal, irmão, ele tem um entendimento. O crente batizado no Espírito Santo, ele tem outro entendimento. O crente carnal, ele se comporta de uma maneira. O crente batizado no Espírito Santo se comporta diferente. Então, ó, o bom, quando for colocar alguém na obra para trabalhar, é bom que ele seja batizado no Espírito Santo. Porque o crente batizado no Espírito Santo é mais fácil de remanejar, é mais fácil de lidar. Ele vai compreender, ele vai entender, ele vai, orar, ele vai jejuar, ele vai ler a Bíblia, ele é mais sensível à voz do Espírito Santo. Ele vai dizer, não, o pastor tirou, é o anjo da igreja, Deus falou com ele, deixa ele me tirar, eu vou continuar aqui do lado do meu pastor, eu vou continuar ajudando o meu pastor, eu vou continuar congregando com o meu pastor, eu vou continuar do lado do meu pastor. Se o meu pastor me tirar de todos os cargos, eu vou continuar do lado dele, orando por ele, jejuando por ele, congregando com ele, ajudando ele. O pastor colocou no cargo, o pastor tirou do cargo, bendito seja o nome do Senhor. O cargo não é meu, o cargo é da igreja. O pastor pode remanejar, pode tirar, pode me colocar, pode me tirar, não tem problema nenhum. Eu vou continuar congregando, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar sendo crente, eu vou continuar do lado dele. Isso é o pensamento do crente batizado no Espírito Santo. Mas o crente carnal, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que não aceita sair do cargo, ele vai dizer que o cargo é dele, ele vai dizer que o pastor virou inimigo dele, está trabalhando contra ele, que alguma coisa houve, e vai perguntar e o porquê, e para quê, e eu não estou entendendo. Isso vai virar um inferno, uma confusão dos infernos. E com isso desvia a gente, abala a igreja, muita gente vai embora, outros se escandalizam, porque, meu irmão, mexeu com o carnal, arrebentou. Então, é bom que seja batizado no Espírito Santo. Se alguns, batizado no Espírito Santo já é um problema, imagina colocar carnal para tomar conta da obra de Deus. É mesmo que você colocar carnal para tomar conta da obra de Deus, é mesmo que colocar raposa para tomar conta de galinheiro. Coloque raposa para tomar conta de um galinheiro, que você vai ver. Não adianta, rapaz. Quer colocar alguém na obra de Deus para trabalhar com carinho, com amor? Faça isso daí, meu irmão.
ore, jejum. E, por exemplo, tem 2 irmãos aqui. E você fica orando sobre aqueles 2. Eu coloco quem, Jesus? Um é batizado no Espírito Santo, o outro não é. Aí você coloca quem? O que é batizado no Espírito Santo. O que não é, você deixa Jesus batizar, ter um encontro com ele para colocar, porque vai que ele, né, depois fica com a cabeça quente e quer aí, né? Então, cuidado. Então, Atos dos Apóstolos ainda hoje está disponível, porque o livro não termina, continua se escrevendo a história da igreja aqui sobre a face da terra. Todo cristão sincero que quer fazer a obra de Deus está escrevendo juntamente conosco o livro de Atos dos Apóstolos, né? Que seja sob, não é sobre, é sob o poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que compensa as debilidades humanas. Então, o batizado no Espírito Santo é melhor que ele seja colocado. E o outro irmão espera e aguarda a oportunidade que Deus vai dar para ele também. Porque a obra necessita, grita por mão de obra. Mas uma mão de obra, irmão, qualificada, especializada. Não coloque lobo para cuidar de ovelha, nem coloque raposa para tomar conta de galinheiro. Tenha cuidado com isso. A obra de Deus é séria e temos que levar a sério. A responsabilidade de um pastor é muito grande. Porque se ele erra nas escolhas, Deus vai cobrar de quem? Deus vai cobrar de quem? Se o pastor erra nas escolhas, Deus vai cobrar de quem? De você? Claro que não. Deus vai cobrar do pastor, irmão. Deus vai cobrar do pastor. Então, é por isso que o pastor tem que vigiar mais, orar mais, jejuar mais, esperar mais, ter muito cuidado. Se o pastor faz uma escolha errada e coloca alguém errado ali, Deus vai cobrar do pastor. É isso que eu tenho medo. É isso que me faz puxar o freio de mão e ficar ali, dizendo: Jesus, me ajude. Eu sei que a obra necessita, mas eu só libero, só solto o freio de mão se verdadeiramente o Senhor confirmar que fulano, beltrano, ciclano presta para a tua obra e que não venha de maneira nenhuma, tempo nenhum, causar prejuízo nem danos às suas ovelhas. Obrigado. Gostou da live? Gostou? Deixa eu aqui